Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês hoje, dia 9 de setembro, segunda-feira, às 19 horas. Estaremos aqui reunidos na nossa live mensal, a live do canal Humanitas, na qual eu converso com pesquisadores, escritores, pessoas voltadas à intelectualidade. E hoje teremos a honra de conversarmos com o professor romancista Godofredo de Oliveira Neto. Bom, antes de iniciarmos a nossa conversa, cabe lembrar que o canal Humanitas disponibilizará o link do Apoia-se, que é a campanha de financiamento do canal. Nós também contamos com a sua participação. Existem diferentes formas de contribuição, na qual você pode contribuir com R$ 5, R$ 7 ou R$ 10. Você também pode realizar o Pix para crisliteratura@yahoo.com. E também devemos lembrar aqui que o canal Humanitas oferece uma série de cursos que trabalha aí a capacitação científica de todos os pesquisadores. São cursos voltados à escrita científica, à linguagem acadêmica, o artigo acadêmico, a leitura proficiente de textos científicos. Enfim, confira na descrição do canal. São cursos com preços acessíveis. Comprando esses cursos, você também ajuda o financiamento do canal. Cabe lembrar que o canal Humanitas hoje conta com mais de 200 vídeos. Já realizamos mais de 20 entrevistas com pesquisadores e escritores renomados. Bom, professor Godofredo de Oliveira Neto, o senhor me ouve bem, tranquilo, né? Obrigado, ouço perfeitamente. Muito obrigado. Eu quero apresentar o professor Godofredo de Oliveira Neto. Eu tive a honra de conhecê-lo na Academia Carioca de Letras. Isso foi por volta de junho de 2019, um pouco antes da pandemia. E por lá conversamos sobre um projeto de pós-doutoramento que eu desenvolvi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Naquele período, o professor Godofredo me atendeu, foi uma pessoa que trouxe aí a sua experiência como professor. Tivemos aí a conversa paralela naquele período e depois também afinamos alguns diálogos sobre a pesquisa acadêmica na área de letras. Peço licença para ler o currículo do professor Godofredo, que nasceu em Blumenau em 22 de maio de 1951. É professor titular da Federal do Rio de Janeiro, e também cursou os estudos superiores na França, durante os anos da ditadura militar no Brasil. E, a partir daí, ele residiu também no Rio de Janeiro, saindo de Blumenau. Ele é professor do Departamento de Línguas Vernáculas da Universidade Federal do Rio, graduou-se em Relações Internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais da Universidade de Paris II, na França, e em Letras pela Universidade de Paris III, também na França, onde também ele realizou seu mestrado em letras. Ele possui título de doutor em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ocupou diversos cargos técnicos em instituições nacionais e internacionais, e ele também integra diversos grupos de pesquisa em literatura, e presidiu a Comissão de Língua Portuguesa do Ministério da Educação do Brasil e o Conselho Científico do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Desde 2023, ele ocupa a cadeira 35 da Academia Brasileira de Letras, no lugar de Cândido Mendes. Bom, o Instagram do professor Godofredo é godofredo.d.oliveira.neto. Então, facilmente é possível encontrá-lo nas redes sociais. E cabe lembrar que o professor Godofredo é autor de mais de 15 romances, 15 livros, dentre eles O Bruxo do Contestado, Marcelino, Menino Culto, Amores Exilados, dentre outras obras importantes. Bom, professor, o senhor me ouve bem? A conversa nós estabeleceremos aqui em torno de 50 a 55 minutos. Pode ser que passe um pouquinho, mas eu vou alertar o senhor em relação às questões. Nós elaboramos aqui um roteiro para não criarmos digressões. Então, a primeira questão que eu sempre gosto de perguntar aqui aos participantes é sobre a carreira, né? Sobre a trajetória, né? Como romancista, o professor Godofredo possui uma longa trajetória como romancista, como contista também, como ensaísta, né? Como pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, possui uma vasta experiência aí, tanto
na literatura e tanto na pesquisa científica na área das letras. Eu gostaria de saber, professor, como o seu percurso inicial como escritor, né? Como o senhor se tornou escritor? A rotina de escrita naquela época, quando o senhor iniciou, né, as leituras que o senhor também fez, alguns desses dados serão relevantes para que o público ouvinte da live possa compreender melhor, de forma contextual, o seu interesse pela escrita ficcional. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, boa noite, Cristiano. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa, que eu conheço bem o sucesso desse programa seu, então parabéns. Eu sei que você também se debruça com muita intensidade e cientificidade sobre o fato literário, então, para mim, eu que agradeço o convite. Bem, em relação a isso, Cristiano, eu acho que eu comecei um pouco como todo mundo começa, de uma certa maneira, né? Só que uns continuam naquela linhagem, outros não, mas que são os pequenos poemas começa lá com 12 anos, 13 anos, começa um pouco sensações amorosas, ainda muito difusas, ou mesmo antes. Enfim, todo mundo começa ali, quer dizer, a diferença vai ser se a pessoa vai se debruçar mais tempo ou menos tempo. Fica mais tempo fazendo isso, continua fazendo isso, ou para, né? Ou vai para outra atividade, não tem. Bom, então eu comecei ali eu estudei em colégio religioso, fui alfabetizado em colégio de freiras durante 4 anos, quer dizer, eu fui alfabetizado, depois fiquei até o 4º ano primário, né, que se chamava, e depois fui para colégio também religioso, de franciscanos. Eu cito esse dado porque, apesar de eu ser um defensor, assim, transigente do ensino público gratuito, mas minha experiência foi no ensino religioso e eu tive uma disciplina muito grande trazida pelo colégio. Então, tanto o colégio quanto a família, quer dizer, meu pai lia Raimundo Correia, Olavo Bilac, eles adoravam, né? Melodeu Pique, depois eu tive uma diferença quanto a isso, mas enfim, porque meu avô foi secretário de Educação do Nereu Ramos, então, meu avô Sim. Godofredo. E ele deixou várias folhas avulsas, assim, com poemas do Olavo Bilac, Nabil Negreiros, né? Mas redigido à mão. Essas folhas, então, meu pai relia para mim. Mas, minha mãe, de Vendeiro do Sul, uma cidade mais acima, pessoa de cartório, né, no dono de cartório, então tinha uma preocupação com o ensino, né, com a cultura, sabe aquela frase clássica, a cultura não ocupa espaço, o conhecimento não ocupa espaço, bom. Enfim, então vem um pouco dessa base, assim, Sim. e aconteceu uma coisa engraçada, por isso que eu citei o colégio, né, tive uma professora, isso já no primeiro ano do ginásio, professora de português, e me apresentou numa cidade bastante, digamos, conservadora, né, e me apresentou nos apresentou a escola toda, Isso em Blumenau, o Cruz de Souza, né, que eu Sim, sim. ninguém conhecia. E era um emparedado. Então, ela nos lia trechos, e eu fiquei fascinado por aquele texto, fiquei fascinado pela obra do Cruz de Souza. Então, a escola me deu isso. Eu via a dor no texto de Paredade, que, aliás, é maravilhoso, eu recomendo sempre, né? A dor Uhum. do poeta, né? Aquela poesia em prosa dele, a dor de escrever, a dor naquele ambiente de ser negro, do preconceito, etc. Então, tudo isso me fez trabalhar muito a cabeça e os colégios, os dois, talvez contrariamente agora, a base, obviamente, era o Novo Testamento, que Sim. é fraternidade, né, da misericórdia, etc., né? E não o Antigo Testamento, que está um pouco em voga atualmente, né? Então, quer dizer, é sempre aquela história de, obviamente, que o professora vai sempre proteger o aluno ou a aluna que está sofrendo de bullying. Essas coisas, fui aprendendo ali, essa questão da fraternidade, que era assim, moeda corrente na escola, quer dizer, não tinha professora que não podia
eu estou repetindo a palavra bullying, mas que, obviamente, algum aluno, aluna que sofresse alguma maldade de algum outro coleguinha, tanto os pais como as freiras eram muito severos quanto a isso, quer dizer, ou seja, respeitar a diferença. Então, eu fui criado nesse clima. E aí eu vi que uma das saídas é a literatura, porque, Cristiano, a literatura, ela é basicamente profana. Uhum. Ela rompe, não significa profana apenas em lados sensuais, mas profana no sentido em que ela vai desmistificar concepções herdadas que a gente nem pensou a respeito, já herdou e já tocou para frente. Então, a literatura ela não tem esse compromisso com as heranças, né? Esses dados herdados, esses preconceitos. Então, a literatura e reage, ela combate, né? Ela tem um compromisso não com esse real apenas, mas com ela própria. Ela compete com esse real, então ela cria um outro real. E ao criar um outro real, é nesse aspecto que ela digamos, revolucionária no aspecto de propor mudança, né? Ela é o caso do Cruz de Souza com Emparedado, ele não concorda com aquele ambiente e escreve, faz arte, não faz panfleto, mas é um texto artístico completamente recheado de críticas políticas. Então, aquilo me fascinava. Depois, claro, depois vão pegando outros. Ela também, essa professora, é muito engraçada, porque eu também fui, bom, o Machado de Assis, aí já um pouco no segundo ano de ginásio, terceiro, né? Sim, obviamente, eu estudava Dom Casmurro, porque tem a história do ciúme, todo mundo tinha namoradinha na época, então aquelas coisas, brincava muito com isso, e os romances franceses, ela nos trazia textos, essa professora chamava Dona Frida, só para você saber na história, trazia folhas também que ela traduzia, o que ela dizia, de Flaubert, assim, então aquilo era uma coisa muito forte, né? Pequenos textos a literatura francesa, basicamente, que ela ensinava, assim, a brasileira. Então, minha história é um pouco isso, né? A reação a um estado de coisas, eu canalizei através da literatura. Essa foi o meu combate. Interessante, professor. Eu só queria circular aqui agora para que todos os espectadores possam também visualizar os romances do senhor, que é o Bruxo do Contestado, de 96. Esse foi o primeiro romance que eu li do senhor. Inclusive, existe um autógrafo, mas como eu comprei ele pelo estante virtual, eu creio que a letra é do senhor, né? Para Mário Fernando. E é um romance publicado pela Record, que fala sobre a Guerra do Contestado. É o romance mais histórico do senhor. Depois também li o Marcelino, que é um romance que se passa em Florianópolis, né? Se passa mais no Brasil, traz aí uma poeticidade, alguns personagens que, inclusive, também perambulam aqui na cidade do Rio de Janeiro. Existe aqui essa topografia urbana, que também nós vamos conversar um pouco sobre isso, a questão do espaço. Nós temos aqui o Amores Exilados, que eu gostei muito também, e a crítica se debruça sobre esse romance magnífico que se passa em Paris, Rio de Janeiro, e também em Florianópolis. Se não me falha a memória, é um grupo de amigos, né, que estão vivendo a ditadura militar. Nós temos o Amigo Oculto, também um romance publicado pela Record, né? E nós temos o último do senhor agora, é o que eu tenho aqui em casa, né? Que é o Desenho Extraviado de Bosch, né? Hieronymus Bosch, que foi publicado pela Almedina, livro publicado em 2023, que também aí é fonte de discussões pela crítica literária. E crítica, nós temos aqui, eu tenho, né? A Ficção e Travessias, organizado pela Ângela Maria Dias, publicado pela Sete Letras, uma editora carioca. Então, é a parte da crítica que envolve aí os romances, a construção romanesca, que é título aqui da nossa conversa, construção romanesca, e que faz parte também um pouco da nossa segunda questão, professor. Nós temos aqui, eu chamo o senhor de professor porque, de fato, o senhor, né, navega nas letras, assim como pesquisador e como escritor. E agora eu queria passar para a segunda questão, que é sobre o Bruxo do Contestado. Então, o romance Bruxo do Contestado, que foi publicado em 96, ele ganhou centenas de leitores durante a fase de publicação. Não à toa, o livro foi adotado em diversas instituições, como a Academia Militar das Agulhas Negras, né?
Uma de surpresa para mim. ensino pelo Brasil. É. A questão é, quais foram os arquivos, as fontes, os livros que o senhor consultou para compô-lo? E quais foram as incertezas e lacunas históricas durante a criação do romance? Fique à vontade para revelar algumas curiosidades durante essa fase de elaboração. Bom você lembrar, esse livro, quer dizer, eu tinha escrito um livro experimental, ainda na França, chamado Faina de Jurema, pena que eu não tenho aqui, mas podia mostrar, onde aparentemente tudo está ali, né? Esse só foi publicado 14 anos depois, o Busto Contestado, não escrever 14 anos depois, mas publicar. Havia um certo receio, porque na França, na Europa em geral, tinha um certo preconceito. Professor não pode ser romancista, professor da área de letras não pode ser romancista. Isso foi mudando graças aos Estados Unidos, isso foi comum nos Estados Unidos, então ele foi mudando também na França, mas eu peguei essa época ainda que era um pouco tabu, professor de letras, ser também romancista. Mas eu escrevi, o Contestado é uma coisa muito forte dentro de mim. Deixa eu te falar, Cristiano, é o seguinte, a irmã da minha avó passava férias aí perto, está em Curitiba, né? Você está agora em Curitiba. E daí perto, aliás, o pessoal de Curitiba todo ia para lá, era Pissarras ou Barra Velha. Porque tem as praias ali de Matinho, né? A outra ali, o Caiobá, né? Sim, mas o pessoal ia muito para Barra Velha e Pissarras. E nós também. E a minha tia, irmã da minha avó, que eu conheci muito, que a gente passava férias em Pissarras, 3 meses, 2 meses de férias, ficávamos lá, a família, que é a tia Cecília, ela era casada com o general Mesquita. O general Mesquita era um jovem oficial em Canudos, para você ter uma ideia, que quando eclodiu a Guerra do Contestado, ele foi chamado pela experiência toda e foi para lá. Então, eu ouvi as histórias do Contestado, ele lutou no Contestado, era chamado Mesquitão, porque tem aquela... o fuzil, né? Mosquetão, ele Mesquita, então chamado de Mesquitão. E eu ouvi as histórias todas fascinado. As histórias eram contadas, tinha o retrato dele na sala, a minha tia contando, a minha avó contando, coisas seguramente um pouco fantasiosas, mas enfim, aí é a verdade histórica, é sempre assim, né? Mas aquilo me fascinava, tinha aquela luta, a coragem dos que eles chamavam de fanáticos, e eles próprios tinham uma certa admiração de como é que tinha tanta coragem, tanta luta de enfrentar de peito aberto, fuzil com baioneta e ia de braços levantados. Enfim, então aquilo, para uma criança, era uma coisa muito, muito forte, até violenta às vezes, né? E se perguntava por quê. E ficava no ar essa pergunta, por quê? O que é essa guerra? Estava lutando por quê? Então, isso estava impregnado dentro de mim o tempo todo. Claro que essa visão, eles eram favoráveis, obviamente, ao exército brasileiro. Tinha uma visão crítica dos revoltosos do Contestado. Mas isso foi amadurecendo depois, né? E aí eu li... bom, ali foi todas essas coisas, 1000 coisas que eu tomava nota. Tenho, por exemplo, eu já perguntei para vários especialistas do Contestado, mais do que eu, uma vez me foi mostrada pela minha tia um panfleto, porque pela primeira vez no continente americano foram empregados aviões de guerra. Quando eu digo aviões de guerra, eram aviões de 2 asas, mas eram já militares, quer dizer, não era avião de passeio, era militar, né? Da Força Aérea Brasileira. Na verdade, eram aviões de soldado, porque o patrono da aviação do Exército Brasileiro é o Tenente Kirk. E o Tenente Kirk era um dos pilotos desses aviões. Acho que vieram 8 da Itália, dobrados, né, no navio. Você veja só a logística, Cristiano. É a Itália. Quem vai buscar? Quem vai acompanhar? Bom, começa por aí. Veja toda a logística brasileira. Aí chega no Porto de Santos. Quem descarrega? Que força local, que engenheiro, descarregar, vai para um caminhão, aí o caminhão vai para a Central do Brasil, para Leopoldina, de trem, né? Então vieram 8. Era expressamente proibido transportar os aviões de asa dobrada, estou repetindo, porque a faísca do trem, tem a lenha, né? Seguramente ia pegar fogo. Não deu outra, não podia ser desse jeito.
Mas aqui em Barra Mansa, perto do Rio de Janeiro, acho que 6 já pegaram fogo no trem. Mas mesmo assim chegaram 2 aí você vê, aí vem a logística. Como é que está isso? Sim, Chega em Itajaí, né, ou em Paranaguá. Como, como é que faz esse transporte para outro trem? Para esse sim. caminhão. Aí chega lá, cadê o campo de aviação? Já tem que estar pronto. Combustível, querosene. Onde vão ficar, quantos pilotos? Onde eles vão ficar? E a comida desse pessoal? É toda uma organização militar. Então, assim, com apoio internacional um pouco, né? Que poucos estudos pensam nessa logística. E esse Tenente Kirk era um deles. Então, ele era o patrão do exército que eu descobri bem depois. Ele é o patrão do exército patrão, porque o exército também tem aquela força aérea, né? Tem aviões, como a Marinha tem também aviões. Né? E, bom, então aquilo está tudo internalizado. Eu me dei conta que eu sabia coisas de infância que ninguém sabia, ou pouco sabia. Muita mentira, né? Muita invenção, muita coisa, Uhum. mas comecei a filtrar. Fui ler mais tarde já, o Maurício Vinhas de Queiroz, que tem um trabalho magnífico, um dos primeiros que Sim, eu li isso, né? Sobre o contestado, depois Maria Laura, né? Vereira de Queiroz, né? Acho que é isso. Depois, bem mais recentemente agora não, mas digamos há uns 20 anos atrás, a Maria Laura, enfim, uma série de pensadores, de estudiosos do contestado, que aquilo foi afinando. E fiz pesquisa no Ministério da Guerra, aqui. olha Foi muito. só, bacana, Mas né? Mistério da Guerra, você foi. Uhum. nas coisas assim triviais, você não acredita. Tem assim, por exemplo, ordem de serviço. Solicitamos o envio imediato de 40 panelas, não sei, grandes, porque os fanáticos entraram e roubaram as panelas. Eu sempre fico pensando, como é que eles entraram no acampamento militar, entra na cozinha do acampamento, até porque isso também te faz pensar que havia um conluio com a população perto, que Deus, eles não vinham de noite, mas enfim, se eles ficavam conversando perto, não sei, mas enfim, a verdade é que roubavam do Sim, exército, né? Então, são esses dados assim a história da vida privada, como chama de embora não a história grande oficial, essa pequena, que me chamou muita atenção. sim. E foi e aí o livro estourou e você fez menção Escola Militar das Academia Agulhas. Brasileira de Letras, né? Perdão, a É, Academia Militar das Agulhas Negras. pois é, isso também foi uma coisa que muito me surpreendeu, assim, positivamente, que acabava de sair uma página inteira na revista Veja, Sim, falando que quem não gosta, ou quem não acredita na literatura brasileira cubana, deve ver com urgência o Bruxo Contestado. Então, foi uma página inteira, de um grande escritor, o autor do texto, e no final falava o Revolta do Contestado era um pouco o MST hoje. sim. E aí me convidaram, eu digo, mas vamos convidar para falar sobre isso. Eu fui extremamente bem recebido pelo comandante, aquele auditório lotado de cadetes, né? Uhum. Eu também fez um trabalho sobre o próprio exército, né? Tem os canhões, aquelas manlifas, aqueles fuzis, aquele fuzil Comblanc que vinham da Bélgica. Sim, Foi descobrir que vários, várias munições e algumas armas, como esses fuzis Comblanc, foram experimentados ali, porque, né, a guerra foi de 12 a 16, 14 a uhum. 18 era a Guerra 4 Mundial. anos. 4 anos. Então, pega no meio. Então, alguns armamentos foram testados lá, foram testados Sim. no contestado. Isso também pouca gente fala. Mas também eram coisas que eu ouvia falar, quer dizer, eu tentei tirar o quê de fantasia, mas tentei ver onde algo que era verdadeiro, né, que ficou ali. Sim. E depois teve uma coisa também fundamental na história, né? Por isso que eu considero a Revolta do Contestado como um dos grandes eventos formadores da geopolítica mundial no século XX. Né? Sim. Porque você lembra que em 1905
houve uma revolta em Moscou, com vários mortos, tá? Quer dizer, aquela proposta socialista não vingou, e aí houve um desacerto, porque se dizia que o regime socialista... É bom lembrar que essa visão do regime socialista não tinha a conotação que vai tomar mais tarde, partidária, etc. Havia um interesse muito grande no final do século de fazer tentativas, experimentos sociais, da justiça social, né? Então, se dizia que... Aí tem o livro do Marx, que também era um filósofo, na verdade, né? Depois que os estudos foram dando uma cor, digamos, mais revolucionária, mas era uma visão que a sociedade era dividida mesmo em classes, etc. E estava claro ali que a revolução ia se dar num espaço onde já houvesse uma organização sindical. Mas, para grande surpresa, a coisa começou na Rússia, que era um país essencialmente agrícola, e então houve aquele susto, e em 1905, então foram todos exilados em Zurique, na Suíça, o Trotsky, por exemplo, e eu falo dele porque justamente aí vem aqui a mentira que é a verdade, né? Sim. Então, de repente, começou a se dizer que ia sair lá no sul, no continente americano, um país chamado Missões, que é aquele nome da Argentina, da região do estado das Missões, que também ia chamar Missões, que ia ser ali. Então, criou-se um conhecimento no mundo. Sim. E como é que a gente sabe disso? Porque, primeiro, o Percival Farquhar, que era o maior empreiteiro da época do mundo... Que construiu a ferrovia Madeira-Mamoré. Próprio. Que está no romance Média Maria, do Márcio Souza. Média Maria, que construiu também na Europa, na América Central, enfim, tem uma vida... Ele morava aqui perto da minha casa, no Flamengo, no edifício, quando vinha ao Brasil, né? Ele é americano de origem, acho que árabe, algo assim. Então, ele quer dizer, já começa, um jeito e veio também o secretário de Estado, quer dizer, o ministro mais importante dos Estados Unidos também veio visitar a região. Sim. E aí, Sim. o que eu via desde criança é que o Trotsky tinha mandado também representantes, e o Partido Trabalhista Inglês também. Veja, sim. E mais a aviação, primeira vez no continente americano, né, junto com o México, a Guerra do México. A presença desses protagonistas da política internacional, né? Sim. Então, ali essa experimentação de experimento de armas, de munições, etc. Então, eu pensei, bom, a questão da sindicalização, que começou ali também, né? Porque foram contratados 5.000 empregados de Recife, basicamente do Rio de Janeiro, para trabalhar na construção da estrada de ferro, porque era esse pessoal Farquhar era da estrada de ferro, né? Acostumado com isso. E com a promessa, claro, que uma vez terminada, eles teriam a viagem paga de volta, mas não foi assim. Aí, no meio, eles foram se juntar, extremamente irritados e grevistas, etc., não recebiam salário, foram se juntar aos poceiros que tinham sido expulsos, que viviam lá, poceiro como era chamado, viviam lá há um século, a família vivia no mesmo lugar, ervateiros, trabalhavam a erva mate, né? Então se juntaram e formou uma ebulição social. Então, veja, eu estou querendo situar isso no contexto internacional, que vai logo depois, porque em 17, em outubro de 17, é a Revolução Socialista. Então, e começa aquela... Então, o contestado está ali no meio, está ali protagonizando isso, né? Mas tudo isso era... Essas circunstâncias históricas estão aí trabalhando juntas, né? Estão produzindo efeitos dentro do próprio acontecimento que durou 4 anos. Eu, quando li o livro Geração do Deserto, do Guido Vilmar Sassi... É outro, muito bom. Sassi, é outro livro que eu li. Foi cobrado também no vestibular da Federal de Santa Catarina. Eu li esse livro por volta de 2012. E depois eu li o livro do Paulo Pinheiro Machado, né? O estudo. O também que eu li no vestibular também da Federal de Santa Catarina. E o Pinheiro Machado, um trabalho lindo que ele fez na Unicamp, na tese de doutorado na Unicamp.
já chamei uma ocasião, ele veio. A pessoa também tem um belo trabalho. Uma outra questão pertinente, professor, é sobre a dimensão relacionada a essa parte aí da dimensão criativa, que envolve a parte da crítica genética. Quando eu visitei a sua biblioteca particular, o senhor me apresentou alguns manuscritos, anotações e esboços do Bruxo do Contestado. E durante a nossa conversa, o senhor afirmou que teve um grande esforço para condensar algumas partes da narrativa. Isso. Né? Eu gostaria de ouvir da sua parte como ocorreu este processo de preparação de preparação do texto final, que foi entregue à editora Record. Fica à vontade. Esse é um processo muito doloroso. É o seguinte, você vai anotando coisas, vai anotando tudo à mão, vai fazer tudo à mão, vai anotando recortes, escritos, etc. Eu cheguei uma hora, eu tinha 700 páginas. E o A Nova Fronteira, com razão, ele disse, bom, um romance pode ser, mas é muito difícil. Está sendo uma média de 250 páginas, porque... Sim. E também fica muito dado histórico, então, às vezes fica tanta precisão, tanta vontade de dizer coisas que ficaram sobrando, episódios que eu descobri vários maravilhosos, que alguns eu pus, outros eu tive que tirar, porque tive que condensar. Então, foi um processo muito difícil de cortar, mas eu consegui cortar, quer dizer, cortei, mas tem muita coisa aqui, está tudo ali reservado, ali, tudo manuscrito e tal. E eu fiquei muito feliz, porque aí no Paraná, o governo do Paraná comprou 5.000 exemplares para distribuir para as escolas do Paraná. Olha só. Muito legal, foi assim, eu fiquei muito feliz, ainda estava na Nova Fronteira, não estava na Record ainda o livro. Então ali eu senti que era um livro que era útil, né? Vamos dizer assim, a literatura de utilidade. Muito se fala atualmente de literatura de cura, né? Ali um pouco de cura, um pouco em relação aos preconceitos, né? Quer dizer, você tinha que os pobres, etc., é o progresso, mas enfim, E você sabe de uma coisa também interessante? Ali no Pontal do Paranapanema, todo esse oeste brasileiro, do sudoeste, aconteceram desde os muckers no Rio Grande do Sul, século XIX, a revolta a jacobina, era a liderança jacobina ali, o nosso é o Antônio Conselheiro lá em cima, mas ali era o João Maria, né? Mas aí tem, pois eu sempre fiquei pensando, o MST no Pontal do Paranapanema, né? É sempre no oeste, notou? No sudoeste? No sudoeste. É o rio que divide o Paraná de São Paulo, né? Se não me falha a memória. Sim, mas o sudoeste é toda a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e da de São Paulo, esse sudoeste, quer dizer, o oeste, né? O oeste do sul, no oeste, houve muitos movimentos de revolta com cunho messiânico, mas sempre misturado com uma verdadeira revolta social, porque a coisa se mistura, né? Enfim, é um livro que me deu muita força e que me lançou, de uma certa maneira, né? E é um esforço que eu não faço mais, assim, eu acho que eu não consigo mais, assim. O outro que me deixou também assim, com uma forte emoção é o Marcelino. Marcelino é um personagem cafuso, indígena com negro, mas que já veio criancinha para o litoral, para Florianópolis, litoral, nos anos 40, 42, exatamente 42. Sim, aquilo que eu tentei, levou 7 anos, porque eu fiz, num primeiro momento, um fluxo de consciência indireto, escrito, como se fosse uma gravação, apenas, esmerilhando, ficou, então, hoje, esse livro, mas é um livro, assim, não vou dizer, é muito fácil, ao contrário, mas é muita informação e tem umas partes muito pesadas, porque ele vai ser pesado do ponto de vista sensual, erótico, porque ele vai ser um menino de 18 anos, 19 anos, virgem, que pensa apenas na pesca e nos 3 pássaros que ele tem na gaiola, só vive para o mar. Então, ele tem um amigo que é um amigo negro, também sindicalista já em Florianópolis, e depois ele vem para o Rio de Janeiro. Então, muita gente, é você está fazendo... Não, eu sou, mas de certa maneira ele vem para o Rio de Janeiro, trazido pelo senador, para trabalhar com ele, porque ele vai perder a mão, enfim, uma coisa muito grave.
E é assim, digamos, eu fiz todo conhecimento, assim, do ponto de vista romanesco, né? Sim. Eu não sei, tem muitos livros que tratam da cultura açoriana, como eu botei também. É um pouco o mesmo tratamento, era muito grande, também tive que cortar, muito pesquisa sobre os Açores, as expressões, algumas culturas que já nem sabem lá mais em Florianópolis que tem, como a coberta da alma, poucos conhecem. Tem Uhum. uma série esse ano que eu aprendi lá, porque eu também, minha família é de Florianópolis, né? Quer dizer, minha avó nasceu em Berlim, mas no século XIX, a outra avó é de Belluno, na Itália, mas eles acabaram em Florianópolis, a filiação, né, paterna, né? Eu me chamo, na Sim. verdade, mais Bazanella Cunhaschi, está no meio do meu nome. Hum. Mas o que eu queria dizer, é, por exemplo, tem uma cena que você lê, um costume, né? Que você Uhum. lê e sabe. É o seguinte: a criança que morre, a família fala com outro menino, amiguinho, que é uma coisa que eu já fico até arrepiado só de contar. E põe, dá as mesmas roupas do menino que morreu, e esse menino se veste como o falecido e fica recebendo os cumprimentos dos amigos. É uma coisa assim, uma coisa meio metafórica, né? Que não é Sim. ele, mas é ele. Então, é uma coisa de você ficar. Então, são dados que eu também ouvi e pesquisei, tem muita coisa sobre os Açores. E a cultura açoriana tem um dado assim extremamente forte. Eu pus tudo ali, quer dizer, toda essa cultura açoriana, que também, Cristiano, não é, do ponto de vista em romance, não é muito conhecida. Excelente, professor Godofredo. Agora, a próxima questão envolve a parte da crítica, que está no livro organizado pela professora Ângela Maria Dias. Dois apontamentos pertinentes sobre a sua produção ficcional, elas nascem de algumas inquietações da própria crítica. Alguns enredos, como Amores Exilados, Bruto Contestado, mas eu creio que está mais em Amores Exilados e O Último Romance do Senhor. Eles tratam do sujeito desterritorializado, né? E migrante, ou seja, o sujeito não tem território fixo, né? Ou seja, as personagens estão à mercê das circunstâncias que atravessam os deslocamentos territoriais e geográficos. Então, é um apontamento da crítica. E o outro apontamento é o aspecto linguístico e estilístico, ou seja, a crítica aponta que a linguagem de alguns romances é composta de elipses, ou seja, lacunas, né, para que o próprio leitor interprete, e também alguns aspectos dinâmicos e cinematográficos. Eu gostaria de ouvir do senhor esses apontamentos que a crítica afirma. Fique à É, vontade. vamos começar daqui para trás, então. O Amor o Desenho Extraviado de Hernando Bosch, nele eu adotei um estilo, né? Essa palavra estilo até anda sumida, mas um estilo corrido, Sim. não como já também se falou como Saramago, mas um estilo mais solto, quer dizer, e menos preocupado, a priori, eu digo a priori, menos preocupado com algumas questões de identidade que necessariamente estão no textos contemporâneos, na literatura contemporânea, né? Então, você tem questão racial, está ali, né? Porque é um pequeno romance, 120 páginas. Lembrando que A Hora da Estrela tem 80. Muita gente não, A Hora da Estrela tem 80 da Clarice. É, é genial, né? Mas, quer dizer, então, ali está escrito o seguinte: então, o problema do preconceito racial está posto lá dentro, mas o narrador, o autor, não sentou para escrever sobre isso. Isso vem, porque eu prezo muito a ideia da autonomia da literatura. Então, está ali isso, está ali a questão das fake news, está ali a questão da liberdade de culto, que a namorada é evangélica, mas frequenta o candomblé, enfim, e ele é católico, está tudo ali. O papel da mulher,
a namorada dele é muito forte, ela, digamos, comanda, né? Comanda absolutamente tudo. Ele, ao contrário, é extremamente irresoluto. Uhum. E aí o estilo tinha que ser desse jeito, que ele é o narrador, ele é Sim, irresoluto, ele é inseguro em sim. todos os aspectos. Então, ele quer escrever e às vezes não sai como ele quer. Ele acha que o computador é muito apertado no celular, não consegue fazer as coisas, e aí fica, não sai o que ele não sai o que ele quer, o que ele quer dizer. Então, que é um pouco da resolução também. Então, o estilo foi se aperfeiçoando nessa linhagem, né? Então, as grandes questões estão postas, a questão, obviamente, política, há uma crítica política óbvia lá dentro, nesses 120 páginas, desse problema neoliberal extremado, né, do fascismo, está tudo lá. Mas veja, isso vem não antes de começar a escrever, vem dentro do processo literário. Eu acho que é fundamental. Eu acho que o que está acontecendo na literatura brasileira contemporânea é importante, porque realmente você tem mais quer dizer, o preconceito de mais de 100 milhões de brasileiros, né, que ficam à margem, de origem africana, né, que ficam à margem, você vê a dificuldade da implantação das cotas, foi muito difícil, continua, e, enfim, sempre esses problemas todos. Então, claro que uma literatura que se propõe fazer um processo de cura do país, né, de cura político, moral, né, Uhum. é Uhum. necessário que mostre esse tipo de desavença. Mas o perigo é virar muito panfletário e esquecer que a literatura é uma arte, é a arte, como a pintura. Então, e ela tem um compromisso maior dela é com ela própria. Então, Cristiano, ela não pode refletir o real, justamente ela vai competir com o real. Ela não repete, ela compete. Essa que é. Então, ela não pode. Por isso que quando eu disse que ela é profana, ela não Uhum. aceita assim de olhos fechados o que já chegou para ela pronto, né? É um pouco essa a arte da ruptura, né? E Uhum. como no Desenho Extraviado, isso está ali claro, porque é ele, está na coisa do. Então, essa minha visão ali, que começou talvez um pouco mais para trás, sabe, na pintura é mais fácil você ver assim, a mudança do pintor, né, das famosas fases, Sim, cores, né? sim. Mas na literatura também, né? Você vê Uhum. o Drummond com A Roda do Povo, não é o outro Drummond, não é, né? Não é o Manuel Bandeira, com o concretismo do Uhum. Manuel Bandeira também, não é, enfim. Essas são normais essa diferença, né? Com a idade, com a especialidade, com o que está no ar, esse esprit du temps, né? O zeitgeist, essa coisa que está no ar, a pessoa também é vítima, faz parte desse ambiente que está no ar. Então, naturalmente, é uma modificação, né? É, mas, enfim, começou, diria, ali talvez, com o Menino Oculto, que você citou, Sim, começa sim. Que Gil, sobre uma falsificação do quadro do Cândido Portinari, certo? O enredo exato. se trata. Mas mas logo no início, quer dizer, ele assume que ele falsifica, ele diz, eu falsifico também a assinatura, tudo. Ele diz, porque a pintura é de todo mundo, não é de ninguém. Como assim o pintor, então, fica dono daquilo? É aquele de todo mundo. No fundo quer dizer, é herdado de tudo que está no ar, como eu disse há pouco. Então, isso não pode ser de uma pessoa, enfim, claro que é uma. E ali, então, tem um problema temporal, cronológico, não tem uma preocupação como teve no Bruxo Contestado, por exemplo. Mas mesmo no Bruxo, é sempre a interrupção do presente. Uhum. As três fases, o Contestado, a Segunda Guerra Mundial, que também é pouco conhecido como é que era no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. É pouco Uhum. conhecido, cada vez eu me surpreendo aqui no Rio de Janeiro. E o senhor me contou boas histórias, inclusive alguns prédios, alguns edifícios no Flamengo,
existem, né, parte anti-bombardeios, né, uma vez. Sim, existia uma lei no Rio de Janeiro de abrigo antiaéreo. Tinha que ter. Olha, Eu posso até fazer levantamento desse ordenamento, ordenamento jurídico da prefeitura, tinha que ter abrigo antiaéreo. Virou um pouco também uma bossa, né? Não sei se... Mas, enfim, tá lá. E certas coisas, ninguém sabe como é que era a comida, se tinha pão, se não tinha pão, como é que se comia. Isso foi coisa do Brasil. É bom por um lado, assim, o Brasil esquece os horrores, né? Mas, quer dizer, por um lado é bom, mas também passar pano para os horrores, eu também não concordo. Acho que para a gente saber um pouco mais do passado, para tocar um presente e um futuro melhor. Então, ali está, no Bruxo Contestado, está a Segunda Guerra Mundial, que eu conheci ainda perto, né? Família, etc. Você lembra que era proibido pelo Getúlio o emprego de italiano e do alemão na rua? Então, a criança não podia dizer assim, mamãe, te amo, na padaria. Não pode, era presa, a mãe era presa, amava o pai, não pode, nem em alemão. Eu sempre penso, Cristiano, de que maneira essas crianças que viveram naquela época, que não podia falar nem alemão, nem português, depois japonês também não, e alemão na rua, como é que você vai fazer? Porque dessa criança ela fica traumatizada com a questão afetiva. Mas eu não tenho tempo de estudar isso, mas, enfim, se alguém pudesse balançar, às vezes eu acho que essa psicologia brasileira, de uma parte que viveu isso, né? Porque você jornalistas, você deputados, senadores, escritores, professores de universidade, assim, são grandes pensadores que viveram isso. Não sei se essa dificuldade, às vezes, de ficar assim, meio no muro, assim, tanto faz, tem um lado simpático para o estrangeiro adora o Brasil, porque daí tem uma parte menos belicosa, parece que tinha bem atendido, enfim, na loja, no bar, né? Então, mas não, as pessoas não viveram a guerra, mas eu acho que tem um clima psicanalítico do interdito. Então, por que você não você conhecer a língua, não poder dizer, mostrar o teu afeto linguisticamente para tua mãe, para teu pai, em público, só pode dizer em privado? Então, fica aquela coisa clandestina, né? Um afeto clandestino, que não pode, não é legal, é proibido, não é bonito, a polícia chega, é coisa horrorosa que eu sempre ouvi falar também. Professor Godofredo, nós temos mais, assim, aproximadamente uns 15 minutos para conversarmos, e existem duas... Já estou sem livro já. Existem duas questões importantes aqui, professor, que tratam sobre... Uma delas é sobre a categoria do espaço na narrativa de quase todos os romances ambientados geograficamente, algumas cidades, né, como Rio de Janeiro, Florianópolis, Veneza, Paris, local, inclusive, que o senhor morou, né? Dentre outras. Durante a leitura dos romances, eu notei que algumas instituições também são nomeadas e pouco descritas, digamos, descritas, né, detalhadas. Então, a título de exemplo, no romance Amores Exilados, nós temos diversas inserções topográficas urbanas. O senhor chegou a visitar algumas dessas localizações para descrevê-las? Será que parte dos seus romances também conta com um leitor medianamente informado para utilizarmos as palavras do colega acadêmico Alquimeno Bastos? Fique à vontade, professor. Aliás, a gente não falou do deslocamento, né? Do deslocamento que você levantou. Ficou faltando essa parte. Ficou faltando. Eu acho que também eu peguei numa época em que a questão lá, o chamado pós-modernismo e tal, era o fim das fronteiras, que é um novo movimento vitorioso entre aspas, mas dizia que agora então não vai ter mais nações, o que importa enfim, não vai mais ter guerra, porque não haverá mais nacionalismo, né? Mentira, não teve até mais. Então, você tem o livro do Noll, por exemplo, acho que no Hotel Atlântico, fica andando sem parar, né? Pintou uma coisa aqui, eu acho que, peraí, apareceu uma coisa na tela. Então, eu peguei essa época não que a literatura estivesse concordando com essa abolição, entre aspas, das fronteiras, porque isso é um movimento das grandes companhias para dizer que agora é a competição, que ganha quem quiser. Se o Pão de Queijo competir com o cheeseburger e ganhar, vai ser, mas não vai, né? Não vai. Não vai ganhar o mundo. Então, é sempre uma proposta assim, que pode ser, vai ganhar, mas não vai. Não vai. Então, há um momento de deslocamento das fronteiras. Então, isso eu
comecei a escrever nos anos 70, o Guarani de Jurema, nos anos 70, que é o início desse, na Europa. Essa ideia do pós-modernismo no Brasil vai chegar mais tarde, mas começa ali, já começa essa ideia, né? E, então, esse deslocamento é porque está também no ar. Eu fui sem querer, né? Está impregnado no ar, e eu vou escrever essa coisa contra, aliás, essa proposta de globalização, que acabou que foi um fiasco, né? Quer dizer, aquele dizia que não ia mais ter guerra nenhuma, porque ia acabar a ideia do nacionalismo. Ora, quando acabou a União Soviética, teve mais estados, agora nacionalistas, lutando pela sua aqui do que antes. Foi uma coisa, né, e depois se espalhou aqui no o Sul é meu país, no Brasil, né, ou na França, na Bretanha, na Espanha, obviamente, aquilo se intensificou. Bom, isso era para falar do deslocamento. Mas você estava dizendo o outro, era o que você falou agora no final. Ah, dos locais, sim. Não, eu conheci todos aqueles locais, é porque o Machado já tem, desde o realismo, não sei se pode dizer que é um realismo, naturalismo, sabe, no meu livro, esse livro aí, Sim, não sei, talvez, né? É, essa, esse desejo de ser objetivo, de mostrar detalhes e tal, traduz uma insegurança em relação justamente à verdade, ao sim, real, porque sim, para eu enxergá-lo, eu sou sempre, algo sempre atrapalha a visão, que são os instintos, as emoções. As sim, emoções, então, vão turvar a realidade, né? sim. E, então, aí esse desejo de botar detalhes é para tentar se aproximar do real, dizer que é a verdade, mas que não vai conseguir. É o Dom Não Casmurro. consegue. Não consegue, é o Dom Casmurro, então aparece ali. O problema não é saber traiu ou não traiu, é para mostrar esse raciocínio, a dificuldade de encontrar o real, porque ora ele está com raiva dela, aí ele acha uma coisa, ora ele fica com pena, se arrepende, já gosta dela, e aí pensa outra coisa, o mesmo fato ganha duas cores, em função de está bem ou não está bem, enfim. E isso ficou muito forte no final do século XIX. O Cortiço é o exemplo disso, dessa Eu curti isso. animalização, com a descoberta de que no coração não é o centro, quer dizer, aquela massa cinzenta que estava dentro da cabeça, que parecia que não servia para nada, é ali que pulsam a fome, o desejo, o ódio, o medo, né, a sede, enfim. E aquilo, naturalmente, que os animais também têm, com uma diferença, que eles não Sim, têm o que os seres humanos têm, que é a razão. Mas volta e meia, essa razão e emoção estão brigando, aliás, volta e meia não, diariamente. sim. Só à noite que elas relaxam um pouco no sonho. E aí Deus nos acuda, porque o sonho é livre. E ninguém. Sim. E a nossa última questão, envolvendo um pouco mais essa parte metodológica, é no ambiente escolar ou universitário que conseguimos formar grandes leitores, né? Seja aí nos anos finais do fundamental ou mesmo no ensino médio. Eu gostaria de ouvir da sua parte como os seus romances podem ser lidos pelos professores de literatura no ensino médio, nos diferentes rincões do Brasil, ou dos cursos de letras, né? Nas universidades. Eu acho que essa é o desejo profundo de todo escritor, né? Que Uhum. isso seja, que pessoas mais jovens vejam. Mas aí tem alguns interditos. Primeiro, como eu falei lá do profano, é, às vezes é complicado, principalmente num momento bastante conservador que passa o Brasil, certas situações do romance, então, que não tem compromisso com esse real, ele está criando outro real, um real desejável, né? Está competindo com o que ele está vendo, e então você certas coisas são impossíveis. E aí vem aquela história, o editor vai dizer, não, mas o MEC não compra, a prefeitura não compra, o Estado não compra se tiver isso, tem a questão dos palavrões, tem a questão Sim, de coisa de sexo, tem a questão de violência, de morte, enfim, bastante. Isso inibe um pouco a criatividade, mas eu tento escapar, por exemplo, você não tem, mas vou te dar logo, o Ilusão e Mentira, que é um pouco a iniciação não, a mais. esse inclusive eu tenho ele aqui. Ele está aqui. Ah, Ainda não cheguei a ler, mas pretendo mas ler. isso aí porque a iniciação são contos escritos a partir de duas obras de Machado de Assis, quer dizer, que é Uhum.
o Dom Casmurro, justamente, se passa então Sim. numa favela no Rio de Janeiro hoje, questão do ciúme, etc., da questão contemporânea, uma comunidade, como se diz no Rio, e o outro é a partir de um texto magnífico do Machado, que é a Ideia de Canário. Me lembra, Uhum. andando, entra numa loja sem querer, tipo um brechó, assim, de tudo, e vê ali um canário, e começa a conversar com o canário, enfim. Aí vem a questão toda da liberdade, o que é liberdade, o canário acha que está muito bem lá, porque tem comida à vontade, tem empregado doméstico, é o patrão que dá comida, enfim. Então, são esses dois contos. Então, isso aí é para muito próximo, digamos, de muita serventia para os estudos machadianos. Então, como introdução aos estudos machadianos. Isso é bem escolarizado, né? O outro ano é mais do Rio, que vai sair agora com um prefácio, e eu agradeço muito, da Lilia Schwartz, está saindo agora, mês que vem, que é uma história que, aliás, nasceu em Santa Catarina, na reserva Duque de Caxias, indígena, né? Dos Caiganos. Uhum. E é muito usado, é muito adotado, foi adotado no PNBE também, então é um livro que se encaixa bem que são os mitos indígenas, etc., a questão do conflito da indígena que está escrevendo, que foi criada em colégio religioso desde o início, então é uma cultura ocidentalizada, mas tem que, agora, a nova professora pede que ela passe para modalidade escrita, o que ele tem de conhecimento, mas ela vai escrever numa língua europeia, naturalmente, se cumpre. Enfim, o Grito O Grito, também, eu tô com ele aqui, eu não li ainda, mas pretendo ler. Tá aqui. é diferente, justamente, a coisa teatral, enfim, rompe um pouco também com a linearidade literária, são propostas que eu Sim, venho fazendo, né? Agora, sim, sim. isso não é fácil, porque existem assim, algumas fórmulas que você sabe de antemão que tem grande chance de cair no gosto popular. Mas aí Sim. também me parece que não é o papel do escritor. O papel dele é escrever, quer dizer, se ficar pensando muito na, na vendagem, né? Tudo bem, deve ficar rico, mas enfim, não é esse o propósito inicial da arte, né? Não pode ser isso. Mas então, essa nova fase tem essa dificuldade porque, naturalmente, atinge um público menos vasto, um leque menor, né, de interesse. Mas, enfim, E, são esses livros. e cabe lembrar que os seus romances já foram traduzidos em vários idiomas. O senhor quiser comentar, fique à vontade. Não, é rapidinho. Não, eu tenho 3 publicados em Paris, né, em francês, Sim. então, muito legal, que também com repercussão nos grandes jornais, tanto Le Figaro, Le Monde, tem muita alegria. É, Está sendo publicado na Índia agora, nesse Uhum. instante, nesse exato instante, o Ano é Mais do Rio, em inglês, porque lá tem várias Sim, línguas, mas nele vai ser em inglês. Foi publicado no Vietnã, o desenho extraviado de Hieronymus Bosch, no Vietnã. sim. Deve sair em breve também na Turquia, um desses aí. Foi publicado em búlgaro também, em Olha Sófia. só. Enfim, são essas. Mas é como eu disse, o fundamental para o escritor é escrever, é fazer. Sim. Se você É ficar fazer. muito preocupado com tudo isso, não vai sair arte. Não quer dizer que eu consiga sempre arte, mas eu mesmo consigo ver quando tem um dado onde o narrador é forte e eu, autor, sou fraco. E, às vezes, quando eu sinto que eu estou mais forte e o narrador mais fraco, são partes menos boas do livro. Excelente, professor. Excelente. Nós estamos chegando agora às 8 da noite e, para finalizar, o senhor gostaria de falar algo que não tratamos aqui na nossa conversa? Fique à Não, vontade. O Cristiano, senhor eu acho que gostaria de deixar algum foi tudo. recado? Só um recado é assim, para quem está escrevendo, primeiro passo, né? É importante as escolas, está tendo muita gente, né, ensinando a escrita criativa, que chama. Mas o primeiro passo é tentar sair de si. O que é isso? É criar um narrador que não seja você. É Uhum, como um trabalho psicanalítico isso, né? uhum. Normalmente ele vem naturalmente quando você começa a escrever. A narração ela vai tomando, mas é importante isso, porque se a gente escrever sempre levando em consideração os interdistos que a gente herdou e nunca pensou a respeito, só herdou e aplica, não sai.
Ou sai, mas não. Aí é difícil, porque você tem 1000 pessoas, tem namorada, namorado, marido, esposa, avós, amigos, etc. Enfim, é a parte mais difícil, mas a figura mais importante do romance é o narrador ou a narradora. Excelente, professor. Eu agradeço imensamente aí, o mar de conhecimento que o senhor traz acerca da produção ficcional dos seus romances. Eu tenho aqui o elogio do Diego Oliveira, que escreveu assim: o professor Godofredo é um PC de sabedoria. Muito boa a live, agradecendo a live do senhor. E o canal Humanitas também, novamente, reforça o compromisso com a literatura, com a pesquisa científica, com a parte acadêmica, e cabe lembrar que a grade de cursos que o canal hoje conta sobre a escrita acadêmica, aí, todos esses cursos estão na descrição do canal, para quem tiver interesse. O meu Instagram profissional é o professor Cristiano Melo de Oliveira. Nós encerramos aqui, né, professor? E é isso. Perfeito, agradeço, foi excelente. Obrigado pela atenção, pelas perguntas, pela visão crítica perfeita do que é literatura, do que é cultura, do que é arte, né? Do que é história, aliás, como que se implicam as duas coisas, história e literatura. Enfim, eu sei que você faz isso com grande acuidade, eu também te parabenizo. Obrigado, professor. Um abraço e até uma próxima, então. Até a próxima, obrigado, hein? Até logo também, até logo. Tchau, tchau. Tchau.